Thank you, Mr. Morris. We really appreciate your words and sharing with us the challenges and achievements and promises, particularly from your perspective of your ministry and the government of and people of Cape Verde. Really appreciate it. Now, it is my singular honor and pleasure to present to you His Excellency Pedro Pires, former President of Cape Verde, to deliver the keynote address to this conference. President Pires. Senhoras e senhores embaixadores, Senhor Presidente da Iniciativa para a Paz na África Ocidental, senhoras e senhores conferencistas, minhas senhoras e meus senhores, felicito-vos por esta iniciativa de debate, de procura e de propostas em prol da paz. A busca permanente de paz perdurada na nossa região africana é um fator sociopolítico crucial e igualmente o é para todo o continente. E igualmente o é para todo o continente. Mas não somente a paz. É preciso buscar e integrar no mesmo processo construtivo os seus prolongamentos fundamentais, a estabilidade política, a segurança e a coesão nacional e social. Começo por uma interrogação. Quais os caminhos que nos podem conduzir à realização deste desiderado precioso para nós e para todos os povos do mundo? Ao aventurar-me em revisitar o longo percurso da humanidade durante milénios, encontrei-me perante uma constante sempre presente nas relações humanas, interpessoais e interestaduais. O uso da violência, muitas vezes excessiva, ao serviço de interesses de pessoas individuais, de pessoas coletivas e de Estados. Consubstancia-se no uso excessivo da força, para além do indispensável ou esperado para se conseguir determinados fins. Este comportamento humano agressivo invade a autonomia, a integridade física ou psicológica e mesmo a vida do outro. Em tais circunstâncias, coloca-se uma questão pertinente e complicada de se desvendar por onde começar para se poder garantir, de forma permanente e segura, a paz entre pessoas, a paz entre classes sociais, a paz entre povos e etnias, a paz entre religiões e culturas e a paz entre Estados. No fundo, estou em crer que a busca da paz é uma utopia que perseguimos sem nunca alcançar inteiramente, mas de que não se pode desistir e cujo epílogo ideal se redundaria na construção da tão desejada paz universal. Outra questão pertinente: será que o homem é lobo para o homem, como já se vaticinou? Quais seriam as razões desta orientação violenta do homem no seu convívio e no relacionamento com o outro? Situar-se-ia talvez na ignorância e na negação dos direitos e da condição humana do outro diferente?
ou ainda no medo de que o outro possa pensar da mesma forma egoísta e maquiavélica e de forma traiçoeira o quisesse prejudicar, ou se situa no mero sentimento egoísta e possessivo de tudo querer para si, menosprezando igual direito e igual querer do outro. Ou significa tão somente a negação do princípio de igualdade entre as pessoas e entre os povos e sociedade. Sabemos que pelas margens dos longos e penosos caminhos da história, escolhido por alguns, ficaram crimes encobertos, destruições de culturas materiais e imateriais e o esmagamento de povos inocentes, militar e tecnologicamente mais fracos, com justificativos geralmente infundados. Será que as diferenças entre os humanos nos impulsionam a cada um a se erigir em ente superior, com mais direitos, mais regalias, maiores capacidades e melhores respostas para os grandes desafios mundiais do que os demais mortais? A diversidade humana, física, cultural ou religiosa é uma riqueza e não pode ser vista como razão suficiente para destruir quem quer que seja ou para o condenar à condição de subalternidade. Outro sim, a diversidade não deve ser confundida com a oposição de interesses ou com fator de antagonismo pessoal ou coletivo. Passado e conhecido isso tudo, se nos pede a coragem de olhar para dentro de nós e perguntar se neste planeta de todos nós podemos ou não encontrar interesses e objetivos comuns ou, pelo menos, convergentes em relação aos quais podemos todos cooperar lealmente, talvez pudesse residir aí um importante campo de cooperação pacífica que substituiria a tentação simplista e imperial de recurso à confrontação e à violência. Por outro lado, estou em crer que as soluções conseguidas por meios violentos não são nem perduráveis nem consistentes. Para além do mais, a prática da violência desmedida enferma de um mal moralmente perverso, que é a desumanização, quer dos seus atores, a que geralmente não se pode pedir responsabilidades, quer das vítimas que sofrem os seus efeitos desestruturadores e vexatórios do ponto de vista material e psicológico. Se, na verdade, a marca principal nas relações humanas é a violência, nas suas diversas variantes, devemos recorrer à filosofia e aos valores da não-violência com o propósito de buscar atingir a erradicação da violência no nosso cotidiano e nas relações entre as nossas sociedades, as nossas culturas, as nossas religiões, as nossas etnias e entre os nossos Estados. Assim sendo, impõe-se-nos a promoção da cultura da não-violência e a educação formal e informal da não-violência, que se baseia em princípios simples como estes. Não faças ao outro aquilo que não gostarias que te fizesse, ou ama o teu semelhante como a ti mesmo. Valores estes sintetizados no respeito recíproco e na igualdade de direitos e de tratamento entre os humanos. Esta é uma visão cuja materialização exige um longo e perseverante processo de maturação pedagógica. Com efeito, a paz é um bem supremo e universal, sem fronteiras, em cuja consecução ninguém deve ficar de fora, pois interessa toda a humanidade. Por uma razão ou por outra, não existe nenhuma sociedade, grande ou pequena, rica ou pobre,
que não tenha necessidade da paz para progredir e garantir o bem-estar e a felicidade dos seus cidadãos. Propõe-se-nos refletir sobre iniciativas de paz na África Ocidental. Estamos em paz na África Ocidental, embora haja diversos graus e condições de a sua solidez e estabilidade. Esta afirmação, talvez incauta, não ignora nem afasta as situações altamente precárias e nem pretende iludir os riscos de ruptura existentes. Assim, devemos interrogar-nos como conseguir consolidar e segurar de forma sustentada a paz conseguida. Uns pensam numa lógica cartesiana e sancionatória que é no esmagamento e humilhação dos adversários, privando-lhes de todas as possibilidades de ressurgimento que se seguram as condições de prosseguimento da paz alcançada. A meu ver, esta atitude revanchista e imediatista redunda geralmente num puro logro. Outro sim, para consolidar e assegurar uma paz durável, torna-se necessário o estabelecimento de um diálogo leal entre os atores políticos rivais, no sentido da fecundação de relações previsíveis, baseadas em princípios políticos e morais de confiança e de respeito recíproco e, a certo ponto, de reconciliação e de perdão recíprocos. Finalmente, esta opção se condensa num esforço conjunto de todos os intervenientes, no sentido de incubação de um ambiente sociológico favorável ao diálogo e ao compromisso. Pelo contrário, não se deve cair na armadilha frequente em que quem ganha arrecada tudo e a quem perde não resta nada, numa lógica de que na política o resto é sempre igual a zero. Neste caso, coloca-se uma questão crítica, que é a exclusão do adversário de qualquer parcela do poder. Finalmente, para ganhar e segurar uma paz consistente, asseguradora e facilitadora da gestação de condições para a sua consolidação, prossecução e durabilidade. Primeiramente, impõe-se identificar as causas que podem despoletar e alimentar os conflitos armados, políticos ou sociais. A meu ver, tanto podem ser fatores políticos como a confiscação de todo o poder e a exclusão do adversário concorrente de qualquer quarta parte, fatores económicos e sociais como a injustiça social na distribuição da riqueza nacional ou o abandono do desenvolvimento de uma parcela da sociedade ou do território, gerando pobreza, frustrações e falta de perspectiva de futuro. Podem ainda resultar de erros nas opções escolhidas ou tão somente na persistência numa má gestão dos assuntos dos Estados. Do ponto de vista institucional, creio que as respostas estão numa opção clara por um Estado de Direito inclusivo e integrador de todas as componentes sociais, religiosas e étnicas da nação. Esse Estado de Direito deve ser forte e capaz de garantir o respeito da segurança e da soberania nacional, que oferecer à nação uma visão de futuro viável e mobilizador. Deve poder promover o desenvolvimento institucional, económico, social e cultural do país. Deve ainda poder promover e dar satisfação às necessidades e aspirações nacionais em matéria da educação, da formação e da investigação. Enfim, deve garantir a valorização dos recursos
recursos materiais nacionais em favor dos interesses nacionais e dar satisfação às necessidades básicas nos campos da saúde, da previdência e da segurança alimentar. No campo da integração nacional, creio ser necessário promover e combater a intolerância e o egoísmo de grupos e não permitir que interesses particulares se sobreponham aos interesses nacionais. Por outro lado, impõe-se-nos a obrigação de banir de vez a tentação de tutela do poder do Estado de Direito pela instituição militar e incutir nesta uma cultura institucional republicana. Outro sim, é indispensável procurar conhecer os nossos déficits políticos, culturais, comportamentais, científicos e tecnológicos. Gostaria de, nesta matéria, chamar a atenção para os déficits institucionais africanos que reclamam o reforço das instituições do Estado de Direito e da cultura democrática e institucional, assim como o reforço da autoestima e da autoconfiança nas capacidades e potencialidades nacionais. No exercício do poder, tem-se verificado geralmente a proeminência do papel e da responsabilidade da pessoa, isto é, a concentração do poder no líder, em detrimento das instituições do Estado. Podem residir aí as causas de várias crises institucionais verificadas nos processos de transição ou de mudança de gerações na liderança dos nossos Estados. Noutra perspectiva, Amílcar Cabral chamava a atenção para a necessidade de se assumir a necessidade e a audácia do pensamento autónomo, quando insistia que é preciso pensar pelas nossas cabeças e andar pelos nossos pés. Nesse sentido, é fundamental que as elites africanas elaborem opinião própria e submetam ao crivo da análise crítica as ideias e receitas que se nos oferecem. É uma questão de procura da ampliação da autonomia dos nossos campos de decisão em favor do interesse nacional e de escolha de opções próprias. Somos ainda convocados a ser atores políticos internacionais ativos e úteis, buscando dar contributo válido para o equacionamento e a solução das questões mundiais, mesmo quando sejam delicadas e complexas. Outro sim, devemos ser suficientemente realistas e pragmáticos e perceber que nas relações internacionais marcam posição primária os interesses dos Estados. Com efeito, é preciso convencer-se de que nesse domínio não há almoços grátis. É claro que o clima de paz não é um produto exclusivamente interno, provém também de contributos externos, de relações de boa vizinhança e da promoção da confiança entre as populações e Estados fronteiriços e entre os respectivos governos. Cabe, outro sim, às comunidades regionais, continental e universal, proporcionar outros contributos valiosos na atenuação dos conflitos, dos fatores de conflitos e de crise, usando de maneira lícita, transparente e oportuna a autoridade moral e política de que são detentores. Neste momento, verifica-se no Estado, no espaço da CEDEAO, o surgimento de novos fatores de risco derivados da crise económica mundial e da ampliação da insegurança na longa faixa saariana da Mauritânia ao Sudão, em decorrência do desfecho da crise líbia. Minhas senhoras e meus senhores, a construção da paz universal, duradoura e irreversível é um processo de longa duração. Exige uma ampla e paciente ação pedagógica,
sustentada numa cultura da não violência e em relações pacíficas, na tolerância e no respeito das diversidades culturais, religiosas e étnicas que caracterizam a humanidade e o mundo, numa formação incessante de busca do homem universal. Desejo-vos, finalmente, um trabalho profícuo ao serviço da paz, do progresso e da harmonia entre os Estados e povos da CEDEAO. Muito obrigado. Speech, we note very carefully and very seriously the many observations that you have made and the challenges that you have also put forward to us, both as scholars, as journalists, as officials, and as ordinary citizens of our different countries. I think what we have really come from your very inspiring speech is really the imperative for new thinking, the importance of new departures in order to achieve what you're talking about as a utopia that we should never give up on. I think when we think about some of your predecessors, for example, in the case of Kwame Nkrumah, who made that famous statement, "Seek ye the political kingdom first and everything else will be added on to you." And then Leopold Senghor, being paraphrased as talking about the importance of the cultural kingdom being a foundation for everything else. And now what we draw from your own experiences, your own achievements, is perhaps the imperative of seeking first the kingdom of peace as the foundation on which everything else is built. And no doubt, I think, your experience here, our achievements, your achievements here in Kilburn is really a testimony to that. So we do appreciate very, very much your remarks, your observations, the questions that you have raised. And these will definitely form the foundation of much of our discussions and debates in the next couple of days and beyond. And in this sense, I would also like to point out, in our own case, in the case of the West African Research Association, a small but significant achievement that we have been able to come up with as part of this process, this project, which is a new journal that has begun publication. It's a journal entitled African Journal of Peace and Conflict Resolution. And we are very honored to have the person who was behind the realization of this project, Mr. Dr. Abubakar Ba from Sierra Leone. Abubakar, it's a new journal that is published by
the Indiana University Press. And I think it is one that provides a forum for the kind of reflection and debates that you have just charged us. So we thank you very, very much for taking time from your busy schedule to share with us these very, very inspiring remarks. As is our tradition in many African cultures and world cultures in general, we do have a small gift, a token of appreciation for your generosity and your willingness to come and be with us this morning. So on behalf of the West African Research Association and the West African Research Center, we would like to present you this small token of appreciation. Jennifer, c'est la période des cadeaux. Je le prends comme le cadeau pour le Noël. Alors, c'est un deux langues. Je ne lis pas très bien le portugais, mais ça veut dire quelque chose comme ça. Obrigado pela sua contribuição notável para a paz em África e no mundo. Je crois que ça va passer mieux en anglais. Thank you for your major contribution to peace in Africa and the rest of the world. Honorable Pedro Verona Pires. C'est comme ça. Merci. Thank you. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Yes, some questions. Yeah, no problem. C'est où? Vous avez le... Excellent, vous pouvez Oui. C'est fait? Responder a pergunta, mas quero dizer que na política cada caso é um caso e que não podemos transferir de forma automática, linear uma experiência para outros contextos. Eu entendo que é necessário uma reflexão de estudos sobre as melhores instituições democráticas, se quiser, para a construção dos Estados africanos. Nós não podemos trazer modelos exteriores e implantá-los num contexto em que as pessoas
não compreendem o funcionamento desse sistema. Há poucos dias vi uma notícia de que um intelectual angolano fez uma tese de doutoramento sobre o poder tradicional na construção do novo Estado angolano. Achei a ideia interessante, porque são algumas interrogações que eu tenho feito a mim mesmo e que é preciso, de facto, aprofundar a realidade sociológica, cultural, sobre a qual queremos instalar um Estado de direito numa concepção moderna ou ocidental. Que fazer do poder tradicional? Que fazer do direito consuetudinário? Senão corremos o risco de fazer uma enxertia que não funciona. De modo que o fundamental é procurar compreender os mecanismos de funcionamento das sociedades africanas, porque, do meu ponto de vista, a África é diversa, as culturas são diversas e nós não podemos ignorar isso. De modo que eu não lhe posso dar uma resposta. Há um aspecto que é fundamental, que é o desejo, a vontade política das lideranças individuais e coletivas em pôr de pé instituições que respondam às aspirações de mais direito, mais conhecimento, mais desenvolvimento, porque não, mais felicidade. Eu vejo assim, e também li uma entrevista de alguém, de Achille Mbembe, creio que é o nome dele, que é um professor camaronês que refletia sobre a precariedade em África, a impossibilidade de ter o previsível, o programável em África. E ele dizia, bom, é uma questão de instituições. Eu pessoalmente venho insistindo que é uma questão de instituições. E nesse caso, Achille Mbembe vai na mesma direção. Diz é uma questão de instituição. Mas ele estava a responder a uma questão de um jornalista francês que dizia que a África é refratária à democracia. Ele dizia não, é uma questão de instituição. Mas ele diz também que não tem resposta, porque é um esforço de longo prazo é que se pode chegar a encontrar as soluções. De modo que eu não dou resposta peremptória, direta à sua pergunta. Mas eu digo mais, que a sociedade cabo-verdiana é diferente da sociedade continental. Nós somos